meus amores. E vir ao rádio a cada dia é uma emoção renovada. Você não... Olha que voz bonita. 36 Copa do Mundo Inglaterra. Minha jornada esportiva pela Itatiaia em Wembley. Bom, vamos faturar um tiquinho. Daqui a pouquinho eu volto. Já. 2 minutinhos. Eu, você e a Itatiaia, que é dona da noite. Eu esqueci. Eu sou Hamilton de Castro, o homem que não dorme. Amigos, aqui fala Glória Lopes. E lembre-se, se você não quer aparecer, não deixe que o fato aconteça. A bola sobrou, que deu de bico. Ela foi pro fundo, gol. Nós abrimos para o Rádio de Minas os caminhos de todos os continentes. Olha, ele demorou exatamente 55 segundos até agora, 1 minuto. Olha o dinheiro do jogo, Billy Gonçalves. Passou para aí, vai o Renato. Gol! Vida longa e próspera, saúde e paz. Para o Jornal da Itatiaia, Rui Chaves. De todos os lugares que eu trabalhei, esse aqui foi o melhor que já aconteceu na minha vida. Que Januário apoiava, porque senão ele teria proibido, ele nunca proibiu. A melhor emissora do Brasil. Manuel Carneiro, vamos ver Milano, não vão parar de arrepiar. Quantas vozes, quanta saudade. Eduardo, eu sempre disse o seguinte: bom dia para todos. Saúde. Que uma emissora de rádio, ela pode ter bons carros 0 quilômetros, limpinhos, plotados, pode ter um ótimo prédio, pode ter uma boa aceitação junto ao público, mas o que faz a história de um veículo de comunicação do porte da Rádio Itatiaia são os seus funcionários, são as pessoas que passaram nesses 70 anos pela Itatiaia, cada uma deixando um tijolinho aqui, um tijolinho ali, para construir esse grande edifício que se tornou a Itatiaia, a Rádio de Minas. Então, a esses que já foram, que já não estão mais conosco na terra, aqueles que passaram pela Itatiaia e estão em outros veículos, aqueles que nos acompanham, principalmente os ouvintes, o nosso muito obrigado, a minha capacidade para reconhecer tudo isso que a Itatiaia fez nestas 7 décadas de história. É uma história bonita que merece ser contada, como a Itatiaia está fazendo hoje, no dia dos seus 70 anos. Lembrando também que era o dia do aniversário do Januário Carneiro, já falecido, o fundador da Itatiaia, dia de São Sebastião. Você botou aí, entre as vozes antigas da Itatiaia, a voz do Tião das Rendas. Olha o dia do jogo. Pagante. Ele fazia também aniversário nesse 20 de janeiro, estamos lembrando dele. Aqui, vamos revelar um segredo, porque dessas 7 décadas, a metade eu estou aqui convivendo com o Manuel Carneiro. Ô, chefe, libera aí, me ajuda aqui e tal. A sua metade vale o dobro. Você também tem 70 anos. Então, vamos falar uma verdade para o público. Manuel Carneiro, enquanto administrador, sempre preferiu segurar um doido que empurrar uma tartaruga. Fala a verdade. Verdade, sim. Se pudesse resumir em poucas palavras, além de apostar em gente, outras razões para o sucesso. Ô Eduardo, o jornalista, o locutor, o repórter, eles têm que ter uma característica, tem que ser uma pessoa curiosa, tem que gostar da novidade, tem que ficar incomodado com os erros, tem que tentar consertar o mundo. Isso é muito a cara do jornalista. Gostar, né? De gente. Gostar de gente, ir para a rua. Essa foi a marca da Itatiaia nessa longa história de ouvir o povo, não apenas botar o seu som de ida, mas também receber a resposta de volta. Aquilo que o ouvinte está sentindo com a comunicação, com aquilo, com o seu comentário, com a sua crítica, com o seu elogio, tudo isso faz parte de um entendimento entre o público e a emissora. Isso é obrigatório
em cada veículo de comunicação, falar com o seu público. Não apenas mandar a mensagem, mas também receber a mensagem de volta. Emanuel, porque ele disse que eu não posso chamar de doutor, nem de senhor, de né? jeito nenhum. Estou aprendendo. A Itatiaia também a gente sente, não só a gente que está aqui dentro, mas também quando a gente está na rua, que as pessoas que trabalham aqui e as pessoas que escutam a Itatiaia pulsam no mesmo lugar. É uma rádio também que cresceu fazendo por amor o que faz? Por amor. O Januário Carneiro, que foi o fundador da Itatiaia, eu cheguei bem depois. Ele tinha uma característica de acreditar em talentos. Ele percebia quando uma pessoa procurava, pedindo um emprego, ou levava uma fita com um teste, ele percebia ali que havia espaço, que valia a pena apostar naquela pessoa. E quantos dezenas, eu diria até milhares, que passaram pela Itatiaia, que depois foram para outras atividades, eram engenheiros, advogados, médicos, que tiveram um começo na Itatiaia. E por aqui passaram figuras maravilhosas, que me ensinaram muito, que fizeram a minha educação. Uma redação de rádio, ela, para mim, vale mais do que uma sala de aula numa faculdade. É uma universidade. É uma universidade da vida, de pessoas. E cada um com a sua história, cada um com o seu lado. Uns são mais calmos, outros são mais, assim, agitados. Mas tudo isso faz uma salada de frutas, um mix de figuras humanas que representam muito hoje num veículo de comunicação. O jornalista, quando eu falo de jornalista, eu falo principalmente do radialista, do operador, do motorista, do porteiro. Todos eles são muito importantes num veículo de comunicação. Quando o senhor fala em pessoas que passaram por Senhor, não. Aí, ó. É difícil. Nós fomos receber uma homenagem em São Lourenço e viajamos juntos. Eu, ele e Dona Ilma. E o nosso Reginaldo, o motorista mais querido do mundo. E lá, um dia, saindo do hotel e indo lá para o lugar, eu falei assim, eu pergunto, Emanuel, não entendo isso. Tem gente que tá na rádio que não tem a sua importância, e chamei de Emanuel. Você fica aprendi, não sei falar diferente. Aqui, quando o Emanuel fala de pessoas que passaram por aqui e foram brilhar, eu penso em uma viva e uma falecida. A viva, Hélio Costa, que depois de trabalhar aqui, transformou-se no primeiro correspondente internacional famoso no Brasil. Ele foi trabalhando na Voz da América e de lá. E depois foi para a Globo. E estou pensando num recém-falecido advogado, que foi um dos mais importantes na história de Minas, que lá no começo da sua juventude, quebrou, cismou de fazer uma transmissão para Itatiaia, deixou o elefante quebrar o microfone dos Tuca e quase apanhou. Aristóteles Ateneus. Figura muito querida, muito querida. É. Ele depois se tornou um advogado famoso, ajudou também a Itatiaia em algumas ocasiões, principalmente na época da ditadura, de ter que defender um ou outro funcionário. O Aristóteles é muito bem lembrado. O dedo de Deus é uma verdade. Vamos combinar. A rádio passou por uns apuros e sempre aparecia uma solução aos 44 segundos do tempo. Sim, nos acréscimos. Virava o jogo, às vezes, nos acréscimos. Outra coisa que eu acho que o grande público não sabe. O Januário era um sujeito acima da média. Mas o Januário, se eu estiver enganado, o senhor me corrige, não tinha o senso da administração mais frio, mais calculista. A rádio passou os perrengues e coincidiu com o Emanuel, que começara assessorista e boy, chegou ali pelos 20 e um pouco. Depois da grande crise da rádio nos anos 60, o Januário ficou mais na artística e o Emanuel começou a tomar conta dos negócios. Com o Sr. João no pessoal, Orlando José no financeiro. Ali foi um grande salto também. O Januário era romântico, era um jornalista romântico, assim. Às vezes, ele não se preocupava em pagar contas e também em receber créditos. E se ele estivesse no bar tomando uma cerveja, alguém pedisse um vale, ele dava no guardanapo? Então, foi assim. Ele tinha essa característica. Eu cheguei um pouco diferente.
vindo da UNA, assim, recebi instruções de ótimos professores, eu vi que alguma coisa tinha que ser consertada. Mas tudo numa boa. Eu não vou dar o nome desse cidadão, não, porque ele já está no andar de cima. Mas a rádio tem umas figuras aqui dentro tão loucas, mas tão loucas, tão fora do planeta, que Emanuel Caldeira andava triste um dia pelo corredor e o cidadão falou, mas o que está acontecendo, Emanuel? Você não está bom hoje? Ele falou assim, pensar que eu podia ser astronauta, eu cheguei a fazer curso na NASA, eu ia para o espaço e vim parar aqui. O que o moço falou com o senhor? Marco Antônio França. O que ele falou? Não, eu brinquei na redação da Itatiaia, falou assim, olha, eu ia me formar como engenheiro, tinha até um estágio na NASA, e o Januário me trouxe para a rádio aqui, o que eu estou enfrentando aqui, essas dificuldades. O melhor é a reação dele, quer ver? Aí ele me chamou num corredor à parte e falou assim, Emanuel, vou te dar um conselho, volta a estudar. Aqui, volta a estudar. Outra coisa que eu estudei, viu, gente? Eu estudei muita história da rádio, além de estar aqui, eu estudei muito pra gente fazer o livro dos 50 anos, ou seja, 20 anos atrás. Outra coisa que sempre eu lembro, olhando pro YouTube, quantos agora, Viegas? 1.136, assistindo nesse momento. Fora o itatiaia.com.br. Gente, tudo até parte do mundo, o tempo todo. Aí eu lembro do Paulo Marques, esse está entre nós, gente boa, fazendo um programa domingo de manhã. Fazia todo domingo de manhã. Um dia, Emanuel chamou ele aqui na segunda-feira e falou assim, meu filho, deixa eu te falar com ele. O que o senhor falou com ele? O Paulo Marques fazia um programa, Domingo Alegre, de Paulo Marques. E era depois da grande resenha esportiva dos domingos que eu apresentava, com o Valdir Barbosa, muitas vezes aqui. E ele terminava o programa e falava assim, boa noite, Brasil, bom dia, Japão. Boa noite, Brasil, bom dia, Japão. Eu achava aquilo exagerado. Ô, Paulo Marques, menos, aqui. Isso é ridículo. A rádio até pode chegar em Sabará, mas pô, do Japão. Aqui, bom dia, Japão. Tá. Um dia, chega uma carta do Japão de ter sintonizado a onda curta da Itatiaia. E falando que ouviu o programa, a resenha, o programa do Paulo Marques e tal. Ele pegou aquela carta, só não esfregou na minha cara, mas pelo respeito. Mas o senhor botou no quadro. Não, botou um quadro, tá vendo aí, ó, bom dia, Japão, tá valendo. Eu falei, pode continuar falando. Pode continuar. E Emanuel escreveu na carta, 1-0 Paulo Marques. 1-0 Paulo Marques. Esse Paulo Marques fazia uma propaganda. Malas e malas. Era a pior coisa do mundo, na sua opinião, fala a verdade. Casas Tupinambás. Lojas Tupinambás. Não, malas Tupinambás. Estou chegando, mas... Aí o senhor foi lá um dia. Não, então, ele era corretor de publicidade e esse Malas Tupinambás era cliente dele. O dono da loja pediu que ele fizesse um comercial, gravasse um comercial para a loja. Então, o Paulo Marques, depois de matutar durante alguns dias, resolveu bolar a seguinte publicidade para Malas Tupinambás. Falava o seguinte, mais ou menos, malas, 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 e foi seguindo, e no final assim, Malas Tupinambás. Eu falei, Paulo Marques, não tinha ideia melhor, você é um camarada inteligente, bem-sucedido. Então, uma vez eu fui com o Paulo Marques ao local Malas Tupinambás, a loja da Malas Tupinambás. E cheguei lá, o dono falou assim, olha, eu queria elogiar o Paulo Marques, que ele fez um comercial... Vendemos mala da idade. Vendemos, mas foi o maior sucesso aqui. Eu falei, Paulo Marques, continue produzindo comerciais. Você é um gênio. Aqui, toda prosa boa é inimiga do relógio. Infelizmente, o Emerson tá ali, o Milton tá aqui, o outro Emerson tá ali. Nós temos que encerrar. Ô, chefe, manda um recado para essa turma boa que não vai esquecê-lo nunca, apesar de o senhor estar mais em Londres e Paris do que aqui. Ô, Eduardo, quando nós passamos o comando da Itatiaia para o Rubens Menin,
eu não pude me despedir de muitos amigos, de muitos ouvintes, de muitos funcionários, porque foi uma transação rápida. Mas então, nesse dia dos 70 anos, eu estou deixando uma mensagem de agradecimento minha, da minha família, por tudo que eles fizeram por mim e pela empresa. Um grande abraço, o meu reconhecimento e até uma próxima. Até uma próxima.